Sejam muito bem-vindos à Igreja Memorial Batista. Iniciaremos em alguns instantes mais um culto a Deus. Antes, fique atento a esses avisos. O Ministério com Famílias convida os solteiros, viúvos e divorciados de nossa igreja para participarem de uma programação externa a ser realizada no dia 5 de outubro, no próximo sábado, às 19h30. As inscrições e informações podem ser obtidas ao final do culto no Ponte de Integração. Participe! Estão abertas as inscrições para o Dia das Crianças do Crescer, que será no dia 12 de outubro, sábado, das 14 às 17h30, no gramado próximo ao Polivalente. O evento está aberto para toda a família participar e será um momento onde os pais estarão com seus filhos em uma tarde muito divertida. Acompanhe sua criança durante todo o evento. O Ministério Mulher Cristã em Missão está arrecadando doações para o próximo Bazar Missionário, que ocorrerá nos dias 24 a 28 de outubro. As doações podem ser colocadas nas caixas coletoras com a identificação Bazar Missionário. Toda a arrecadação será destinada ao projeto Cristolândia e à construção do templo em Riacho Fundo 2. Participe! O Ministério de Apoio Emocional convida toda a igreja para participar da palestra Saúde do Idoso, compreendendo o processo de envelhecer com um olhar multidimensional, que será realizada no dia 4 de outubro, a partir das 15 horas no mini auditório. O evento terá como palestrantes a doutora Alessandra Mendes Barreto Arantes e o irmão Luiz Carlos Serafim. Venha participar. Agradecemos a sua atenção e pedimos, por gentileza, que mantenha seu celular no modo silencioso para que não ocorram interrupções no culto que se inicia agora. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa ser mais uma vez vivenciada de maneira intensa neste lugar, meus irmãos. Amém? Nós queremos informar a igreja que pastor Davi e pastor Jair estão lá em Cavalcante acompanhando os nossos adolescentes, o coro de adolescentes, e também celebrando o início das obras em Cavalcante do novo templo, queridos, que sairá ali para a glória de Deus e para a alegria da igreja. De maneira especial, nesta manhã, celebrando ao Senhor a nossa gratidão pelo que Ele é, nós agradecemos a Deus pela vida do Ministério com Surdos. No dia 26 de setembro último, foi comemorado o Dia do Surdo, e o Ministério, então, com Surdos de nossa igreja, nesta manhã, de maneira especial, estará louvando ao Senhor nesta oportunidade tão feliz. Meus queridos, estejamos atentos, porque sempre algo novo o Senhor tem a nos falar quando nos reunimos em Sua presença para lhe prestar culto. Que seja esta uma realidade na nossa vida nesta manhã. Amém. Oi, bom dia. Infelizmente, eu não estou presente no culto. Mas Deus abençoe os surdos. Amém.
Convido a igreja a se colocar em pé e juntos louvarmos ao nome do Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Bom dia, igreja. Façamos em uníssono a leitura bíblica que se encontra no Salmo 96, versículos de 2 a 4. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai de dia em dia a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado. Oremos. Senhor, muito obrigada, Pai, por essa oportunidade que temos, que é cantar a Ti um novo cântico. Muito obrigada porque o Senhor trouxe o Teu povo à Tua casa de oração. Muito obrigada, Senhor, porque a Tua igreja aqui está reunida, presenciando, Senhor, aqueles que não ouvem Te louvarem, aqueles que têm a oportunidade aqui, Senhor, de glorificarem o Teu nome, Senhor. Os surdos ouviram, Senhor, a Tua palavra, alcançados foram, Senhor, pelo Teu Evangelho, pelo Evangelho de Jesus Cristo, Pai. Nós somos gratos, Senhor, porque a Tua palavra foi cumprida, Pai. Te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos derramadas pelo Teu aqui na Tua casa, Senhor, que o Teu povo recebeu. Te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra está sendo disseminada pela Tua igreja, Senhor. Muito obrigada pelas congregações, Senhor, que a Tua igreja tem plantado, Senhor. Muito obrigada pela congregação de Cavalcante, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque pessoas se converteram ali ontem à noite, Pai. Agradecemos também, Senhor, pelas congregações que estão plantadas aqui, pelo Novo Horizonte. Te agradecemos pela congregação também que está no Jardim Botânico, Pai. Te agradecemos por todas as congregações da nossa igreja, Pai. Muito obrigada, Senhor, por este culto e te pedimos, Pai, a Tua unção
e que a tua presença seja santa aqui, Senhor, na tua casa, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Bom dia, igreja. De novo, bom dia, igreja. Bom, finalmente estamos aqui reunidos depois das nossas primeiras chuvas de primavera. Amém por isso? Todos estavam ansiosos por isso, não é? Bom estar na casa do nosso Deus. Bom é estar aqui congregando o nosso Deus. O salmista no Salmo 40, ele fala que ele pôs nos nossos lábios, no nosso coração, um hino de louvor, para que todos possam ver a Deus, confiar e temer a Deus. Amém por isso. Amém porque nós estamos aqui hoje reunidos como congregação simplesmente para louvar o nome do nosso Deus. Eu gostaria desse momento específico de pedir a você que nos visita, seja pela primeira vez ou já está congregando conosco já há algum tempo, nesse momento é um momento especial que nós podemos convidar você a se colocar de pé para que nós possamos conhecer os nossos visitantes. Algum visitante hoje, por favor? Fique de pé na galeria. Aqui, muito bom, muito obrigado. Os nossos introdutores irão entregar para você que é o nosso cartão do visitante, tá certo? Esse cartão do visitante, ele tem duas partes, a nossa ficha dos visitantes, a primeira parte fica com você, e aqui você pode colocar um motivo de oração, nossa igreja e um ministério específico irá orar por você, tá certo? Muito bem-vindo, gostaríamos de vê-lo também no culto à noite, tá certo? Muito obrigado. Ainda neste momento de comunhão, quero informar a toda a igreja com muita alegria que ontem realizamos o nosso tour memorial. Quase 50 pessoas que estão congregando e estarão se tornando membros da igreja estiveram presentes. Foi uma manhã muito abençoada. E a todos os visitantes e demais irmãos, no próximo domingo nós teremos mais uma edição do nosso almoço com a família memorial. Então você é nosso convidado. Nós temos assumido o compromisso de que qualquer pessoa que venha almoçar não fique mais do que 7 minutos na fila, pode marcar. Esse é o nosso compromisso. Tem sido um momento de muita alegria, de muita comunhão e, portanto, todos ao final deste culto já devem fazer a sua inscrição. Deus a todos abençoe. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim.
Bom dia, amados irmãos da Memorial. O tema agora é missões e o nome do projeto é Alcance Surdo. E o que é Alcance Surdo? Gálatas 20 fala que Jesus está em nós. E eu quero aqui, neste momento, explicar a importância da evangelização de surdos, para que o surdo mude a sua concepção de vida e, sim, aceite a Jesus. Tem muitos surdos que ainda não aceitaram a Jesus, estão totalmente desviados. Por isso, essa é a importância. O projeto do Alcance Surdos é que cada um de nós nos coloque no lugar dessa população e possa nos preocupar realmente, independente de saber língua de sinais ou não, de como podemos evangelizar o surdo. Exemplo, se você ver um surdo, se você der um sorriso, isso já mostra que o seu amor por ele. Por isso é importante você entender que Deus vai te abençoar e vai te capacitar. Importante que você abra o seu coração e dê a oportunidade a várias pessoas, surdos e ouvintes, a conhecer o amor de Deus. Muito obrigada. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Portanto, vamos dedicar ao Senhor nossos dízimos e ofertas, certos de que tudo que tem sido apresentado aqui diante do Senhor tem sido investido com muita seriedade, com muito cuidado na obra do Senhor. Louvar-te-ei com o meu serviço. Exerçamos agora a nossa mordomia cristã, apresentando ao Senhor parte daquilo que Ele tem nos dado. Querido Pai, aqui estamos em primeiro lugar para te adorar, Senhor. Te adorar e demonstrar a Ti o nosso amor, Pai. Nós queremos declarar que te amamos, Senhor, apesar do nosso amor ser tão imperfeito. Nós queremos te pedir nesse momento que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor venha nos purificar de toda injustiça, para que o Senhor possa receber esse nosso culto que desejamos te prestar, em espírito e em verdade, Pai. Mas também nós estamos aqui para te servir, Pai. E nós te agradecemos por esse momento de culto, onde nós podemos demonstrar o nosso amor às almas perdidas, Pai, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas.
E nós te pedimos que o Senhor possa recebê-los, Pai, como expressão do nosso amor, a tua obra, Pai. Nós te pedimos, Pai, que agora o Senhor fale aos nossos corações, através do teu servo que está incumbido de nos trazer o teu recado nesta manhã. Nós glorificamos o teu nome por tudo, Senhor, e te pedimos que aceites o nosso culto, em nome de Jesus. Amém.
Bom dia, irmãos. É um prazer estar aqui e anunciar, e falar um pouco sobre o Ministério com Surdos e lembrar um pouco do tempo. É um ministério que tem aproximadamente 25 anos. E ao longo desse tempo, várias pessoas, vários surdos passaram por esse ministério. Infelizmente, eu não posso contar quantos surdos estiveram participando desse ministério. Mas é um dom diferente. É um dom que, às vezes, desperta alguma curiosidade. Algumas pessoas pensam, nossa, deve ser muito difícil. Existe também uma coordenação que nos apoia em todos os trabalhos que nós fazemos e que nos incentiva. E nós sabemos que sim, é um trabalho difícil. Às vezes os ouvintes enfrentam algumas lutas com a gente porque somos muito jovens e às vezes é difícil trabalhar com esse grupo muito jovem. Mas o mais importante é entender que não precisa ter medo de se aproximar do surdo. O mais importante é saber que nós queremos ter o contato e nós ficamos tristes quando há esse distanciamento. Porque o mais importante é que haja essa ponte e lembrar que Deus não vê diferença entre nós. O que Ele quer é que nós tenhamos sim uma união entre nós e que o caminho para essa união entre ouvintes e surdos é a união que Cristo quer de nós. Entender que nós, apesar de termos a dificuldade de comunicação, é importante que cada um de vocês celebre sim o Dia do Surdo, porque é um dia histórico, é um dia de lutas por aquisição de direitos, mas que entre nós não existe diferença, porque o objetivo de Jesus Cristo é salvar a todos nós. Quero agradecer à igreja pelo ministério e agradecer a essa oportunidade. Bom dia, eu estou aqui para dar 2 avisos. Primeiramente, para a igreja, principalmente para os não surdos. Em 1 Coríntios 14, de 10 a 12, fala assim: no mundo há muitas línguas diferentes, mas cada uma faz sentido. Porém, se eu não entendo a língua na qual alguém está falando comigo, então, quem fala essa língua é estrangeiro para mim, e eu sou um estrangeiro para ele. Por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter dons do Espírito, procurem, acima de tudo, ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. Em nossa igreja, existe um ministério para evangelizar pessoas que usam outra língua, Libras. Deus chamou e capacitou, e continua fazendo isso até hoje. Se em algum momento você sentiu o chamado de Deus para esse ministério e se preocupa com o não conhecimento dessa língua, não precisa se preocupar. Deus irá lhe capacitar. O ministério precisa de voluntários, pessoas interessadas em aprender Libras, conhecer o surdo e orar por eles. Servir nesse ministério é, com certeza, receber o dom que faz com que a igreja cresça espiritualmente. Agora, um aviso para os surdos. Todos os surdos recentes podem ficar de pé. Todos os surdos, por favor, podem ficar de pé. Parabéns por todas as vitórias alcançadas. Vocês precisam lembrar de agradecer a Deus por tudo. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Agora, continuem em pé aqueles que já são salvos.
Que maravilha! Amém por isso. Que Deus aumente a fé e continuem firmes. Mas eu tenho uma coisa para lembrar para vocês. Muitos surdos ainda não conhecem a Jesus. Muitos surdos estão se desviando. Muitos surdos não têm participado de nenhuma igreja, de momento de comunhão, de aprendizado. Vocês conhecem a língua e a vida dos surdos melhor do que nós, ouvintes. É preciso ter a responsabilidade e o compromisso de evangelizar outros surdos, amigos de escola, universidade, trabalho. Convidem-os para ir à igreja, sirva a Deus na sua igreja e ajude a sua igreja. Mostre a ela como podemos fazer dela um lugar acessível e agradável para vocês. Orem para que a liderança da igreja aprenda Libras. Nos ajudem a nos tornarmos um corpo em Cristo, sem separação, sempre unidos. Em nome do pastor Davi, do Conselho Pastoral e toda a igreja, com relação ao nosso ministério com surdos, que Deus abençoe a todos grandemente. E o desejo do nosso coração é que a graça do Senhor se manifeste abundantemente sobre a vida de vocês. Nesta hora, irmãos, nós vamos orar ao Senhor para agradecer por esse ministério, mas também para interceder. Enquanto estivermos cantando, Pai, eu venho te dizer que Tu és o meu lugar seguro, você pode sair do lugar onde você está e vir à frente. Estarei com o pastor Renato aqui para recebê-los, para juntos orarmos ao Senhor, lembrando da caravana que está então, lá em Cavalcante, Marcos Vinícius também, que está enfermo, carecendo das nossas orações, irmã Vanessa também, num estado que precisa muito da nossa súplica ao Senhor, e todos os demais enfermos. Enquanto estivermos cantando, rapidamente, saia do seu lugar, venha à frente, nós vamos interceder ao Senhor e agradecer a Deus pela vida do Ministério com Surdos e de toda a sua liderança. Eu gostaria que a liderança que puder vir à frente, esteja aqui à frente, quem não estiver traduzindo, para que nós possamos agradecer a Deus. A liderança com surdos ficará aqui na plataforma, os demais irmãos aqui embaixo, como costumeiramente fazemos. Vamos fazer isso. Aqui podem vir, por favor.
Sim, Pai. O que nos resta a dizermos nesta hora em que clamamos a Ti é: Abba, Pai. O Senhor é o nosso Pai, o nosso Paizinho. O Pai que zela por nós, que cuida de cada um de nós e que nos abençoa, porque o Senhor é bom. Primeiramente, glorificamos o Teu nome, Deus, pela vida de cada surdo que está aqui nesta manhã. Louvamos-te, Deus, porque ainda que eles não consigam ouvir a voz dos homens, eles conseguem ouvir a Tua voz, que és Pai, Senhor. Abençoa profundamente, Deus, a vida de cada um desses nossos queridos irmãos, para que eles se sintam amados por Ti, amados por nós, e que hoje em especial seja uma manhã de bênção para a vida deles. Muito obrigado por esse ministério, pela sua liderança, por cada intérprete, Deus, que dedica tantas horas também para este treinamento, para este trabalho. Recompensa-o segundo a grandeza das Tuas misericórdias, Senhor. Muito obrigado porque este ministério existe nesta igreja, que nós, cada um de nós, estejamos também ajudando e sendo bênção na vida desses nossos queridos irmãos. E agora, Pai, o Senhor sabe que há pessoas à frente da Tua igreja, os outros em pé, que manifestam diante do Senhor a necessidade que vai no íntimo do coração. Tu sabes todas as coisas, Tu és onisciente, Senhor. E eu suplico-te que em nome de Jesus, o Senhor de maneira muito especial, fale a estes corações, ou a este coração, de uma forma muito específica, que talvez esteja questionando, Senhor, até quando essa situação vai permanecer? Deus querido, esta foi a pergunta que o Teu servo Abacuque fez no passado, e o Senhor respondeu que a resposta do Senhor certamente virá. Se demorar, espera, porque aquele que é justo, ele vive pela fé que o Senhor tem o controle da situação da vida do Teu povo nas Tuas mãos, Senhor. Renova as forças, o ânimo e o vigor e a fé de cada um, enquanto a resposta não vem, Deus. Pai, entregamos a Ti todos os enfermos da Tua igreja e cremos no poder do Senhor de operar milagres em nome de Jesus. Faça um milagre na vida dos nossos irmãos, Senhor. Restaura também as forças daqueles que cuidam dos enfermos. Deus querido, apresentamos a Ti os nossos irmãos, juntamente com os pastores que estão em Cavalcante. Pai, guarda-os e proteja, que sejam dias de bênção ali, de salvação também. Traga-os de volta hoje para Brasília. E por fim, Deus, fala, Deus, ao nosso coração, agora por meio da Tua palavra. Use poderosamente, pastor Renato. Por fim, Te agradecemos por aqueles que celebram mais um ano de vida, mais um ano de vida conjugal. Ó Deus, para que todos, juntamente conosco, possamos viver de uma tal maneira que alcancemos um coração sábio. Derrama a Tua paz sobre nós agora, Deus. Aquieta o nosso coração e fala-nos por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém, Pai. Deus abençoe, meus irmãos.
a todos para neste momento, enquanto ouvirmos esse interlúdio e os surdos estarão retornando ao seu lugar, feche os seus olhos, querido. Peça ao Senhor que lhe fale poderosamente agora por meio da sua palavra. Esteja atento àquilo que o Senhor vai lhe dizer, àquilo que o Senhor vai falar através do seu servo, pastor Renato. Você consegue fazer isso agora? Pensar em Deus, desligar-se de tudo aquilo que está lhe trazendo preocupação, que o Senhor já tem nos falado, e nesta hora nos falará por meio da sua palavra. Pastor Renato, por favor, vem aqui. Quero apresentá-lo porque talvez muitos ainda não o conheçam. O pastor Renato é o nosso missionário ali na nossa congregação, no Jardim Botânico, professor de uma das nossas classes também, e Deus tem usado muito a vida do pastor Renato no ensino, na palavra, e com alegria nesta manhã nós ouviremos então a palavra que Deus tem colocado no seu coração. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, usa o teu filho, Deus. Mas mais do que usar o teu filho, abre os nossos ouvidos e o nosso coração para que ouçamos e entendamos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, pastor. Bom dia, amada igreja. Cumprimento a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer ao Ministério com Surdos que fez o convite tão carinhoso, tão gentil para que eu pudesse pregar nesse dia especial. Agradeço ao pastor Davi também e ao conselho pastoral pela confiança de me permitirem estar aqui hoje, compartilhando a palavra com os irmãos. E é nessa temática do Dia do Surdo que nós celebramos essa semana que me veio essa mensagem que eu hoje quero compartilhar com os irmãos. A surdez que mata. Quando eu compartilhei esse título dessa mensagem, algumas pessoas ficaram impactadas e até comentaram comigo, e eu respondi que a intenção realmente era essa, que houvesse impacto nos nossos corações, para que possamos realmente ouvir aquilo que o Senhor tem a falar conosco hoje. Eu quero compartilhar com a amada igreja o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, mas antes de tratarmos do texto de Mateus 16, eu gostaria de comentar com os irmãos um pouco do contexto desse texto. Temos aprendido, especialmente na escola dominical, que não podemos compreender o texto se não observarmos o seu contexto. E é por isso que eu convido a todos a pensarem um pouco sobre o que vinha acontecendo no decorrer dessa situação aqui. Capítulo 15 do Evangelho de Mateus, no seu final, nós temos o relato de que Jesus curava multidões. Multidões chegavam a ele, traziam os seus enfermos, os seus doentes, e Jesus os curava. E por isso o povo glorificava a Deus. O nome de Deus era glorificado por meio da obra que Jesus fazia ali de cura. Passado o tempo, então, Jesus se compadece daquela multidão que passava 3 dias ali, já há 3 dias aquela multidão seguia ao Senhor Jesus, e ele então se compadeceu, porque eles não tinham o que comer. Naquele momento, então, acontece a segunda multiplicação de pães. Eram em torno de 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças, então tinha muito mais do que 4.000 pessoas. E eles ali só dispunham de 7 pães e alguns peixinhos. O Senhor mais uma vez opera um milagre e todo aquele povo foi alimentado, sobrando ainda 7 cestos completamente cheios de pães e peixes ainda. É depois dessa maravilha que Jesus operou que então no capítulo 16, o início do capítulo 16 de Mateus, o texto nos diz que fariseus e saduceus se aproximaram de Jesus, não como aquela multidão que o buscava para receber cura, mas esses fariseus e saduceus se aproximaram do Senhor Jesus para tentá-lo.
para tentá-lo. O mesmo verbo que nós encontramos em Mateus capítulo 4, quando diz que o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aquilo que o diabo tentou fazer com Jesus, fariseus e saduceus também tentaram naquele momento. Eles pedem um sinal do céu, uma comprovação de que Jesus realmente tinha autoridade para fazer tudo aquilo e para ensinar tudo aquilo que estava fazendo e ensinando. E Jesus responde que eles não veriam nenhum sinal que não fosse o sinal de Jonas. Jonas, aquele profeta que passou 3 dias no ventre de um peixe. Jesus, ao dizer isso, já preparava a mente daquelas pessoas para que se lembrassem que ele passaria 3 dias sepultado, mas a sepultura e a morte não o venceriam, ele ressuscitaria. Jesus então deu a eles essa resposta e se retirou. Então foi após esse momento de cuidar da multidão, de demonstrar o seu amor e também o seu poder, e de ser questionado por fariseus e saduceus. Depois disso, nós temos o texto então de Mateus capítulo 16, dos versos 5 a 7. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam, arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Meus irmãos, nós temos uma situação aqui muito interessante sobre a qual nós precisamos refletir. Fato é que os discípulos esqueceram de levar pão, e Jesus lhes fala sobre fermento. A conclusão que aqueles homens chegaram: ele disse isso porque nós não trouxemos pão. Os irmãos percebam que aqui acontece algo que infelizmente era e ainda é muito comum. Jesus falava àqueles homens sobre verdades profundas, verdades espirituais e eternas, mas eles apenas achavam que Jesus falava sobre coisas materiais, sobre coisas desse mundo. Jesus os chamou para refletir sobre verdades eternas, mas eles se preocuparam com a falta de pão. Percebam, irmãos, que aquilo era comum, infelizmente continua sendo, o fato de Jesus nos falar sobre coisas importantes e relevantes no reino espiritual, mas a nossa atenção ficar restrita a esse reino, a esse mundo, a essa vida material e passageira. Nós temos em João capítulo 3 isso acontecendo na conversa de Jesus com Nicodemos. Jesus conversando com Nicodemos, falando sobre nascer de novo, e a preocupação de Nicodemos era: como eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Mais uma vez, em João capítulo 4, Jesus mais uma vez falando sobre uma verdade espiritual, uma verdade eterna, importantíssima, a mulher samaritana. Jesus diz que ele era a água viva, e quando ele fala sobre uma água viva, a compreensão daquela mulher foi que Jesus estava falando sobre um poço que tinha água brotando. Mas aqui, meus irmãos, nós temos uma situação diferente e mais séria. Não eram estranhos, não eram pessoas desconhecidas, eram os discípulos de Jesus, aqueles que caminhavam com ele, aqueles que conviviam dia a dia com ele, ouvindo verdades espirituais e eternas, mas tendo um entendimento humano, material, passageiro. Nós temos então a compreensão de que a Bíblia nos alerta, sim, sobre um tipo terrível de surdez, que é a surdez espiritual. Nós encontramos nas palavras de Jesus, aqui nesse texto, essas palavras que Jesus profere aos seus discípulos, nós temos então as causas e as consequências da surdez espiritual. E a primeira causa que Jesus mostra aqui, a primeira causa da surdez espiritual
é a religiosidade. Jesus disse aos seus discípulos: acautelai-vos, tomem cuidado, prestem atenção, tomem muito cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E quando Jesus menciona o fermento dos fariseus, ele falou sobre o perigo da religiosidade. Quem eram os fariseus? Os fariseus, um grupo, alguns inclusive chamam de seita ou um partido dentro do judaísmo, cujo nome vem da palavra hebraica parash, que significa distintos, diferentes, separados, porque era assim que os fariseus se enxergavam e se julgavam: separados, diferenciados, distintos, melhores do que os outros. Esse partido ou grupo judaico era muito popular entre o povo, tinha muita influência entre o povo. Eles buscavam reconhecimento e prestígio por meio de uma severa observância de rituais baseados na tradição dos anciãos, nem sempre baseados na lei do Senhor. Eles acreditavam, os fariseus, na salvação por mérito próprio, pelas próprias ações. Acreditavam que suas próprias atitudes eram capazes de trazer salvação para as suas vidas. E eles então se dedicavam a fazer com muito zelo e com muita dedicação mesmo as purificações cerimoniais. Nós temos no relato do milagre em que Jesus transforma água em vinho, o momento em que talhas estavam ali e que foram utilizadas para transformar a água em vinho. Aquelas talhas, grandes vasos, eram utilizados para esses rituais de purificação cerimonial. Eles se dedicavam muito aos jejuns, às orações e às esmolas, mas sempre para serem vistos por todos, sempre para que todos pudessem ver aquilo que faziam, para que eles então continuassem se dizendo distintos, diferenciados, separados e melhores. Meus irmãos, foi por isso que Jesus disse aos seus discípulos amados: tomem cuidado com o fermento dos fariseus, tomem cuidado com o que esses homens praticam e ensinam. E esse alerta, meu querido, minha querida, serve para mim e para você hoje. A religiosidade nos faz acreditar que somos bons o suficiente para que Deus seja obrigado a nos salvar. E isso então nos torna espiritualmente surdos. O Senhor fala conosco, mas nós não ouvimos a sua voz se estivermos mergulhados no fermento dos fariseus, que julgavam que por suas atitudes poderiam então ser salvos. Esse perigo acontecia naquele tempo, esse perigo continua acontecendo hoje. Mas o Senhor Jesus, nas suas palavras, faz o alerta também sobre uma segunda causa, um segundo motivo que pode nos tornar surdos espiritualmente, que é a carnalidade. Jesus disse aos discípulos: atentai-vos, tomai cuidado, tende muito cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Vejam então, irmãos, que saduceus também são mencionados, e é interessante nós observarmos o seguinte: era um outro grupo dentro ali da religião judaica, um outro grupo que inclusive fazia bastante oposição ao grupo dos fariseus, mas para se opor a Jesus, eles não tinham o menor problema de se juntar, de se aliar. Os saduceus eram então um partido, como dizem alguns, até uma seita dentro do judaísmo, mas que tinha um viés político, com bastante influência entre a classe sacerdotal. Sacerdotes e levitas eram bastante influenciados pela seita ou grupo dos saduceus. Os saduceus, eles tinham as suas características diferentes dos fariseus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição do corpo. Saduceus não acreditavam na imortalidade da alma. Saduceus não acreditavam na existência de espíritos e de anjos.
Os saduceus então buscavam poder, riquezas para usufruir nessa vida, porque no entendimento deles, depois da morte, não haveria mais nada. O tempo de ser feliz, de ser próspero, de ser influente, de ser poderoso e de ser rico era o tempo dessa vida. O que nos faz lembrar, irmãos, o que Paulo escreveu aos irmãos de Corinto, na sua primeira carta, capítulo 15, verso 19, quando ele diz: se a nossa esperança em Cristo se resume somente a essa vida, então nós seremos os mais miseráveis, os mais infelizes de todos os homens. A carnalidade aqui representada pelo ensino e a postura dos saduceus, essa carnalidade nos faz acreditar que a bênção de Deus se refere somente às coisas dessa vida material, essa vida que nós estamos vivendo aqui hoje. É aqui que precisamos ser felizes, é aqui e agora que temos que ser ricos, poderosos e influentes. E pensando assim, nós então nos tornamos espiritualmente surdos. Foi por isso que Jesus disse aos seus amados discípulos: cuidado com o fermento, com o ensino, com a influência dos fariseus e dos saduceus. O perigo, meus irmãos, é sermos espiritualmente surdos. Percebam, meus irmãos, que a surdez física é uma condição material que não se escolhe. Ninguém escolhe ser surdo, não ouvir. Mas essa condição pode sim ser contornada. E nós temos hoje aqui o exemplo vívido disso. Os nossos amados irmãos surdos não ouvem a nossa voz, mas recebem a mensagem que nós podemos passar para eles. Nós temos os nossos queridos intérpretes que se dedicam, que se esforçam para fazer essa mensagem nossa chegar até eles. Eu não sei você, mas eu tenho tido o privilégio de algumas vezes poder ter contato com eles, sim, por meio dos intérpretes. Chamo alguém, pego pela mão, geralmente é a Cíntia, que eu conheço mais, e ela interpreta o que eu quero falar com eles. O oi, eu já falo sozinho. E meus irmãos, é um privilégio poder ter contato com os surdos. Eles são muito amáveis e amorosos, e eles inclusive, eles sempre dão para as pessoas um sinal. Eles não me chamam de Renato, eles têm um sinal para mim, eles fazem assim. Dizem que é porque eu levanto a sobrancelha, não é isso quando eu falo? Mas é um privilégio, é uma bênção poder conviver com os surdos, poder passar para eles essas mensagens que nós, não tendo condições, contamos com a ajuda dos intérpretes, e a mensagem então chega até eles, eles compreendem, eles nos abençoam e são abençoados. A surdez física pode sim ser contornada, e glória a Deus, porque nessa igreja assim tem sido. Mas, meus irmãos, o que fazermos com a surdez espiritual? Essa surdez da religiosidade, essa surdez da carnalidade. O que fazer com essa surdez espiritual? Essa surdez espiritual que tem consequências. Nas palavras de Jesus nós encontramos as consequências dessa surdez espiritual. Jesus, ao dizer para eles que tomassem cuidado com o fermento de fariseus e saduceus, esses homens então responderam: olha, ele diz isso porque não trouxemos pão. E Jesus mais adiante no texto vai dizer: mas vocês viram quantas vezes eu multipliquei pães, quantas pessoas estavam na primeira e na segunda vez, quantos pouquíssimos pães nós tínhamos, e quanto essas pessoas comeram, e quanto sobrou mais de uma vez, e vocês acham que eu estou preocupado com pães? Eu me ponho a pensar, meus irmãos, na frustração do Senhor Jesus nesse momento, conversando com seus discípulos, depois de ter feito tanto por eles e na presença deles, aos olhos deles, com a ajuda e participação deles.
eles agora achavam que Jesus estava se preocupando com o pão. Jesus chama esses homens a uma reflexão quando ele diz que eles precisavam compreender. No versículo 11, ele vai dizer: como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? Jesus pergunta isso aos seus discípulos: como é que vocês não conseguem entender que eu não estou falando de pão físico? E aí então nós temos as consequências dessa surdez espiritual. A primeira delas é não reconhecer Jesus. Os discípulos estavam na presença de Jesus, conversando com Jesus, ouvindo Jesus, mas sem entender a sua mensagem. Ouviam fisicamente, mas não ouviam espiritualmente. Podemos dizer que ouviram com o ouvido, mas não ouviram com o coração. Jesus então mostra essa terrível consequência da surdez espiritual. Se eu e você, meu amado, minha amada, não estivermos atentos ao que o Senhor quer nos falar, nós sequer reconheceremos quando Ele estiver falando conosco. Aqueles discípulos ali, por algum tempo, não entenderam quem realmente é Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, detentor de toda a autoridade e poder, que poderia fazer multiplicar pães mais uma vez, que poderia fazer surgir pão de onde não existia. Jesus lá estaria preocupado com falta de pão. Não reconheceram quem Jesus realmente era naquele momento. Não reconheceram o que Jesus realmente fez por nós. E se eu e você estivermos também surdos espiritualmente, não vamos reconhecer o que Jesus fez por nós. Jesus veio aqui resolver um problema que nenhum de nós poderia resolver. Jesus veio aqui nos conceder paz com Deus, pois éramos inimigos de Deus por causa do nosso pecado. Foi isso que Jesus veio nos oferecer. Muito mais do que uma vida boa e tranquila, Jesus veio nos oferecer uma vida eterna. Eles ali não reconheceram quem Jesus realmente era, não reconheceram o que Jesus realmente veio aqui fazer, não reconheceram o que Jesus realmente estava ensinando. Essa é a primeira consequência da surdez espiritual, não reconhecer Jesus falando conosco. E a segunda consequência da surdez espiritual é a morte espiritual. Se não reconhecermos quem Jesus é, se não reconhecermos o que Ele fez por nós, se não reconhecermos o que Ele nos ensinou, se nossos ouvidos espirituais estiverem fechados para as verdades que Jesus nos ensina, nos fala, então nós estamos mortos espiritualmente. Ou seja, a surdez que mata não é a surdez física, a surdez que mata é a surdez espiritual. A religiosidade, que é confiar em si mesmo para ser salvo, e a carnalidade, que é ter um relacionamento com Deus baseado apenas nessa vida, essas duas coisas nos tornam espiritualmente surdos, e essa é a surdez que mata. Não mata no corpo, mas mata no espírito. Não mata nessa vida, mas mata pela eternidade. Meus irmãos, percebam que cena triste aquela com que o Senhor Jesus se deparou. Seus discípulos amados, seus amigos, caminhavam com Ele, conviviam com Ele, passavam os dias com Ele, presenciaram tudo que Jesus fez, viram Jesus manifestando a glória de Deus, mas acharam que Jesus estava preocupado com falta de pão. Meu amado, minha amada, ainda hoje, muitas vezes, eu e você, ouvimos a voz do Senhor falando conosco, mas achamos que, pelas nossas atitudes, podemos ser salvos. Damos mais atenção àquilo que precisamos ou achamos que precisamos fazer,
e não damos a devida atenção ao que Jesus já fez por nós. E aí é o fermento dos fariseus na nossa vida. Muitas vezes deixamos de acreditar nas coisas do porvir, na vida eterna, além dessa vida aqui. Muitas vezes restringimos o poder, o amor e o agir de Deus aos nossos dias que passamos aqui nessa terra. Achamos que a bênção do Senhor se traduz e precisa se traduzir só aqui nessa vida. E aí então estamos com o fermento dos saduceus tampando os nossos ouvidos espirituais. E assim, meus irmãos, nós estaremos espiritualmente mortos. A tristeza que o Senhor Jesus certamente sentiu quando falava com seus discípulos, infelizmente, ainda existe hoje, quando eu e você damos mais valor às coisas desse mundo, quando eu e você deixamos de pensar na preciosidade, na profundidade daquilo que Jesus fez pela minha, pela sua vida, pela minha, pela sua eternidade. O alerta, meus irmãos, que Deus fez por meio do seu Filho àqueles homens, continua vigente para mim e para você hoje. A palavra que o Senhor Jesus disse: vede e acautelai-vos, tomem cuidado, tomem muito cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Essa palavra é para mim e é para você hoje. Que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos, que não sejamos surdos como foram os nossos irmãos ali naquele tempo. Eu não sei como você pode estar agora recebendo essa mensagem, eu não sei como você pode estar ouvindo e recebendo no seu coração essa mensagem, mas eu sei que o Senhor nos trouxe aqui hoje para falar conosco como falou àqueles discípulos. Os irmãos percebam o cuidado amoroso de Jesus ao dizer para os seus discípulos: tomem cuidado, tomem muito cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. O mesmo cuidado e o mesmo amor hoje permeiam as palavras do Senhor Jesus para mim e para você. Tomem cuidado com a religiosidade, com a carnalidade. Eu não sei como isso impacta o seu coração. Talvez você esteja pensando em situações em que você tem sido surdo ou surda espiritualmente. Talvez você perceba situações em que você esteja restringindo o agir de Deus somente a essa vida. Talvez você perceba situações em que você tem se importado bem mais com o que você acha que deve fazer para Deus e tem se esquecido do que Deus já fez por você. Eu não sei de que forma o Espírito Santo está falando ao seu coração, mas eu sei que Ele nos chamou todos aqui hoje para falar ao nosso coração. Especialmente aos nossos irmãos surdos, o Espírito Santo falando, usando a vida dos intérpretes, mas é a mesma mensagem que chega também ao coração deles. E assim, meus irmãos, como os intérpretes são instrumentos do Senhor para fazer chegar a mensagem ao coração dos nossos irmãos surdos, assim o Espírito Santo hoje fala a todos nós aqui, surdos e ouvintes. O Espírito Santo fala conosco para não sermos surdos espirituais. E se você percebeu alguma deficiência, não no seu ouvido físico, mas no seu ouvido espiritual, então é tempo de nos consertarmos. É tempo então de reatarmos o nosso relacionamento com o Senhor, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo o que Ele fez por nós, reconhecendo tudo que Ele tem nos ensinado e falado. Qual a solução então, se eu me deparar com essa conclusão de que estou surdo espiritualmente? Temos então a necessidade de entregar completamente a nossa vida ao Senhor, sem deixar nenhuma área que Ele não possa agir. Não adianta convidar o Senhor para ser Senhor da sua vida e dizer: mas Deus, nessa área aqui eu continuo cuidando.
essa área aqui, Senhor, não é sobre a eternidade, é sobre minha vida aqui, eu quero cuidar dela. Temos que entregar totalmente todo o nosso coração e toda a nossa alma nas mãos do Senhor. E Ele então pode nos purificar desse fermento ensurdecedor, fermento dos fariseus e saduceus, fermento da religiosidade e da carnalidade, para que possamos, dia após dia, em todo tempo, em todo instante, ouvir e compreender a voz do nosso Senhor, e que Ele então assim nos abençoe. Meus irmãos, o estribilho que vamos cantar agora desta música, ela já foi executada como primeira música, a mensagem musical, pelo coro jovem. E nós vamos fazer esta música da seguinte forma: a primeira vez nós vamos cantá-la em nossa língua, na língua brasileira, no português. Na segunda vez, então, iremos executá-la da forma bilíngue, com a língua dos sinais e cantando. E na última vez, nós estaremos apenas na língua dos sinais. Eu peço que na terceira vez fique em silêncio absoluto. É muito fácil, não é difícil. Eu peço que vocês não olhem para mim na hora, olhem para a intérprete, que vocês vão aprender bem rápido, tá bom? Convido vocês a ficarem em pé e cantemos. Só cantado, mas vocês podem olhar para a intérprete, que vocês então já começarão a aprender os sinais. Silêncio fala, né? Quero pedir aos irmãos a gentileza de aguardarem nós pastores sairmos, porque quero convidar a todos os surdos para que nos acompanhem nesta saída. Eles estarão lá juntamente com os pastores para receberem um abraço de toda a igreja. Você não precisa se preocupar com o que você vai dizer. Dando este abraço, você estará afirmando aquilo que nós aprendemos aqui nesta manhã, que eles são amados por Deus e amados por nós. Nós sairemos por este corredor, por gentileza, todos os irmãos, aguardem a nossa saída. Pastor. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra que fala conosco. Obrigado, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo que nos ensina e que nos faz compreender
a tua mensagem de amor, de salvação e de vida eterna para nós. Obrigado, ó Deus, porque mais uma vez o Senhor hoje se dedicou a falar conosco, para nos advertir, para nos alertar, para nos fazer ouvir espiritualmente as verdades eternas que o Senhor fala conosco. Remove de nós, ó Deus, em nome de Jesus, qualquer fermento de religiosidade e de carnalidade que esteja nos impedindo de ouvir tua voz e entendê-la, de reconhecer que tu és Senhor, Criador de todas as coisas, de que tu nos amas e que o Senhor quer sempre o melhor, não só para essa vida, mas o melhor para a nossa eternidade. Continua falando aos nossos corações, trabalhando em nossas vidas. É o que pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a direção e a consolação do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.